Comenta aí. Cara, uma coisa que eu fiquei impressionado é que, assim, agora eu vou puxar um pouco teu saco, porque os desafios que eu te passo, você tira de letra, tá. E esse foi um deles, né. Quando a gente começou a montar os nós, a gente sabia, sei lá, acho que uns 8 nós a gente tinha mapeado, mapeamos mais 6 depois, E alguma sim, coisa assim, sim, né. sim. Não era nem 8, cara, uns 5, viu. No comecinho mesmo. Não, 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 um pouco mais maduro agora que a Tá gente bom, começou a olhar pra isso, né. Uns pode 8, ainda é. colocamos mais uns 6 pra dentro. E da onde que você tirou os números exatos daqueles caras que a gente se inspiram? Assim, tem coisa que eu não consigo entender. Eh, bom, vamos lá. A gente sabe que entre pessoas que vêm e pessoas que clicam no criativo, na média são X. Tá bom, mas isso é uma média. Quando a gente olha para o nosso setor, quando a gente olha para o nosso concorrente, você vem e me traz números concretos e aquilo se torna uma meta, eu achei isso incrível. É, Da onde que você tira essas informações? Como que a galera de casa pode fazer o mesmo? tá. Assim, Gabs, não existe uma é isso. Não, existe algumas coisas que levam a isso. Vou citar 2, que é o que eu geralmente faço, e que a gente tá conseguindo ver que tá tendo bastante êxito. A primeira é estudar o mercado. Estudar empresas similares e o que essas empresas fazem. Então a gente acaba fazendo um estudo muito aprofundado, que é os famosos benchmarkings de mercado. Isso é um caminho, tá? E o segundo caminho é estudar a economia comportamental do seu cliente dentro do teu mercado. Isso te ajuda a entender um pouquinho mais como que você pensa, você Teu seller, como que Isso você tem um pensa. histórico, analisar o histórico e melhorar ele. Quais são as porque normalmente você provavelmente vai concordar comigo. Seller, ele tem as mesmas dependendo do teu faturamento, tempo de casa, mas ele vai ter as mesmas dificuldades, os mesmos anseios, ele vai ter os mesmos problemas com margem de faturamento, os mesmos problemas com o Mercado Livre, ele vai ter os mesmos problemas com o Full. Então isso gera necessidades do mercado. Então, cara, você estudando a fundo economia comportamental do seu nicho, entendendo empresas que trabalham com nichos semelhantes, né, que eu vou dizer assim, você consegue ter um cruzamento de informações que te dão um norte, tá? E aí é só botando na prática para ver se isso se configura ou não. E eu acho que a gente tá tendo bastante resultado com isso. Estamos tendo muito resultado, graças a Deus. E assim, botando na prática, né, assim, como você faz um estudo de benchmark? Vou falar como eu faço, tá. Aqui dentro da empresa a gente cada um tem a sua área, né. Minha área ela é bastante financeira em termos de onde aplicar o dinheiro, onde alocar o capital. Perfeito. Então, você fica com vendas e marketing, o Gui fica com operação, eu fico nessa parte de alocar capital, distribuir o capital entre vocês, entender o que que a gente precisa aplicar ou não, para onde a gente está indo, como a gente vai, né. Perfeito. Então, uma coisa que eu faço, eu simplesmente escrevo assim, ó: nome da empresa, RI no Google, que é relação com o investidor. Então eu abro lá, todo dono de empresa precisa ser investidor. Se você É não é isso. investidor, você está errado, porque você tem um dinheiro que você está no seu negócio, você pode pegar esse dinheiro e investir em outra coisa. Se você não sabe qual delas dá mais dinheiro, você está investindo errado. Então você tem que fazer isso. Você tem que entender como é ser um investidor. Mesma coisa na Vendex. Posso Uhum. pegar tudo que a gente tem aqui, vender, pegar e colocar, sei lá, na ação da Amazon, vale mais a Justo. pena? Então aí a gente começa a olhar. Então, se eu escrever lá no Google, Magalu RI, vai ter lá central de resultados. Você entra lá e você vê qual que é a margem do produto. Você vê qual que é a margem de contribuição, onde eles tiveram dificuldade, onde eles tiveram assertividade, qual foi a empresa que eles compraram, por que que ele fez isso. E eu faço exatamente a mesma coisa com as assessorias do planeta Terra, com as consultorias. Eu fiz isso, mapeei todas as maiores e vi lá. Aqui vem, margem de contribuição deles, margem, líquida deles, Uhum. 16%. Pô, desses 16%, quanto que eles gastam onde? Como que tá Perfeito. a gente? E a gente começa a realocar pra Perfeito. gente chegar lá. Então benchmark é isso, é você olhar números reais de empresas que, por exemplo, estão na bolsa, ou simplesmente você ir para o seu coleguinha que tem uma empresa, ir lá Exato, e falar: "Cara, deixa eu semana que vem, tô indo pra exato. Uberlândia, lá na Hyperflow, 3 dias de imersão com o show dos caras pra ver o que eles fazem, pra fazer igual". Isso é benchmark, Perfeito, né. cara. Benchmark é quem que é o cara que tá na nossa frente. Ele já passou por isso? Já passou. Então vou É, ela copiar esse cara, vou correr atrás exato. dele, vou perguntar, gente que já trabalhou, vou chegar no LinkedIn, perguntar. Isso é na prática o benchmark, né. Eu acredito que você tenha feito isso pra saber os É, nossos números também, certo? com certeza. Acho que um ponto que a gente não pode deixar de considerar é saber ler números, né, cara. Principalmente pra quem tá em growth, financeiro nem se fala, mas pra quem tá em growth, né, acho que não tem na minha visão, um growth bem assertivo, ele é o famoso matemarketing. 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 Então, o gestor ele precisa entender números, porque assim, eu não sei se vocês já fizeram isso, mas se vocês pegarem hoje um balanço de uma empresa na bolsa e ler o RI, que são relações ali, é difícil, cara, não é tão fácil.
Mas eu também tenho a gente também acaba estudando bastante nisso, no passado investia, isso ajuda, cara. Ali tem muita informação, até na parte de alocação de marketing, Com certeza absoluta. tá? Então, assim, existe muita informação Você tem lá disponível no uma despesa mercado. que chama despesa DM. Exatamente. Como é? VGA, desculpa. Despesa VGA. Vendas gerais e administrativas. Exato, Você sabe exatamente o que ele gastou com cada um. exato. Tem empresas, quebra isso em linhas e você consegue saber exatamente o que o cara tá fazendo. Então, ali é um bom cheiro. Ali é um bom número pra você entender um pouquinho. É óbvio, né? Você precisa se adequar à sua realidade. Ali a gente tá falando de empresa de bolsas que já estão faturamento, enfim, um pouco mais diferente do que a gente tem. Mas, cara, saber ler isso e entender o racional do que os grandes gestores estão fazendo me ajuda também a tomar